A série São Florestas começa agora. Um recorte contemporâneo sobre os muitos aspectos sociais e ambientais da Amazônia brasileira. Você irá ver um dos mais ricos biomas da Terra sob o olhar de representantes dos povos originários e ribeirinhos. Temas como o enfrentamento da fome e da pobreza, a alimentação e ainda a medicina ancestral dos indígenas. O aprendizado trazido pela natureza. É também um olhar sobre projetos que buscam alternativas sustentáveis a uma das florestas mais exuberantes em diversidade do nosso planeta. O Rio Tauá é um dos rios mais importantes do município de Santana do Tauá. Ele banha a nossa comunidade e é um rio importantíssimo para nós. É um rio que traz alegria, felicidade, espiritualidade. É daqui que eu tiro o meu alimento, né? Para mim comer e dar para meus filhos também. Eu vivo daqui. Eu acho que muita gente vive daqui desse rio, né? No caso, lá é uma comunidade, né? Que ela é de pesca, agricultura e extrativismo. E eles vendem, né, o excedente de pescado dali para a região ali, né? Mesmo da cidade de Tauá. E também para a região de Belém. É uma comunidade antiga, que ela já existe já entre 300 e 350 anos, que tem desenvolvido então essas atividades historicamente. Há um tempo atrás era mais exclusivamente atividade de pesca e agora tem também diversificado as atividades em função do colapso pesqueiro, né, na região por causa da pesca industrial. Moramos na comunidade aqui, na comunidade pesqueira, uma comunidade muito antiga, por volta de 350 anos ela tem. E desde então, essa atividade ela foi assim, o nosso principal foco, né? O foco de todos os nossos ancestrais foi a pesca e a agricultura. E hoje não é diferente. Desde criança, pesquei, né? Mas aqui eu pesco uns 20 anos. Uns 50 anos de pesca. Eu tenho 70 anos. Tenho 50 anos, faz uns 30 anos que eu pesco. A gente pesca é para vender, né? Inclusive agora o negócio está pouco para caramba, cada vez está ficando mais pouco, né? Eu não está dando já quase para nem para vender, para comer. Devido à falta de peixe, ela já vem mais para alimentação e o que se excede da alimentação a gente vende. Tem diminuído bastante mesmo. Porque logo quando eu comecei a vir para cá, ali na boca do rio a gente dava duas, três viagens para passar para a geleira. Só num dia. Agora você passa quase mês e não passa 200 quilos para uma geleira. Então tá bastante difícil, né? Porque quando a gente tá aí fora pescando, a gente vê aquele dinheiro de peixe morto, né? Que eles jogam. Só querem os grandes, aqueles médios e jogam tudo fora. Aí isso vai piorando cada vez mais, né? Porque eles não aproveitam só. Quando eles jogam a rede de arrastão para pegar o camarão rosa, vem todos os peixes. Só que eles não querem o peixe, eles só querem o camarão. Só querem o camarão. O que acontece? As faunas acompanhantes, né? Que são esses peixes que vêm, são jogados fora e grande quantidade de peixe, né, é jogado fora e ficam mortos e acaba se perdendo. E por conta disso que houve esse declínio da pesca aqui na nossa região. Isso vem acontecendo desde a década de 70, quando as barcas pesqueiras entraram na nossa região, né, na região paraense. Eu pesquei muito, desde dos meus 12 anos na proa da canoa dos outros, depois passou seminha e assim, pesquei muito. Mas nesse tempo não tinha toda essa maldade que tem hoje em dia no rio, né?
fala do número menor de peixes, de espécimes e também de quantidade. Isso se deve ao quê, no caso da Amazônia? Os recursos pesqueiros, eles vêm sendo pressionados por uma série de problemas que nós temos tanto nas áreas continentais, nos rios, nos lagos, quanto também no oceano. A poluição é uma delas, mas a gente tem também a sobrepesca. A pesca é excessiva, a pesca não sustentável. Isso faz com que a gente tenha cada vez mais os estoques pesqueiros sendo colapsados. Isso significa que a gente tem tão pouco indivíduo, né, numa população, que essa população não consegue fazer a reprodução a ponto de recuperar os estoques, para a gente poder continuar pescando. E isso é o que é o panorama atual. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter uma gestão da pesca que dê um pouco de fôlego para esses estoques. Isso significa pescar menos para pescar mais depois. Diminuiu muito a produção para nós do peixe, patrão. O problema dessas barcas aí arrastando o oceano estragou muito o peixe para nós. Estamos sentindo falta dele. Diminuiu o peixe para nós, né? Eles matavam, tiravam só o peixe graúdo. O miúdo estragava tudo. E o peixe miúdo ia embora, né? Jogava fora. Aí Então, diminuiu a produção para nós, e muito. diminuía essa produção. Devido a esses investimentos que vieram para cá, né? Esses grandes projetos que chamavam. Né? Verdade. Esses projetos que vêm só destruir o nosso sistema tradicional que dá a economia do lugar, né? Se isso daí sustenta a gente, ele sustenta um pouco a gente, sim. Mas a gente tem que fazer outras coisas para ajudar na economia, porque só da pesca não dá para sobreviver. Verdade. Antes dava para sobreviver da pesca. E hoje em dia não dá para sobreviver da pesca. Somente da pesca, né? A gente tem essa realidade crítica, né, nos rios e no mar de falta de recursos pesqueiros. A gente está exaurindo esses recursos, né? E isso é crítico, porque as pessoas que normalmente têm baixa renda, né, que estão, né, com uma condição socioeconômica muito pequena, muito baixa, elas dependem muito da vitalidade do ambiente, né, de catar um caranguejo no manguezal, de pescar, né, um peixe para poder ter a proteína para se alimentar. E numa situação extrema, a gente acaba tendo, então, um colapso do próprio sistema humano, né, que a gente chama de sistema socioecológico, porque essas pessoas não vão ter o que comer, né? E essa é uma preocupação importante que a gente tem que ter. Não só se vai ter peixe para o restaurante, mas se as pessoas vão ter peixe para poder ter a única fonte de alimento que elas têm numa determinada localidade. Na bacia sedimentar localizada ao largo da foz do Rio Amazonas, que é uma área gigantesca, né, que vai ali do Maranhão até o Amapá e além, inclusive, né, uma área cheia de sedimentos de origem continental bastante larga, é palco de uma descoberta recente de um grande sistema recifal que tem uma importância ecológica tremenda. É um ambiente composto por diferentes tipos de organismos que criam estruturas no fundo do mar, como esponjas, como corais, né, e que fazem um espaço tridimensional que permite que haja uma biodiversidade gigantesca associada. O que a gente chama são de recifes. Então, a gente pensar que no Atlântico Sul, os recifes, eles são compostos por recifes biogênicos, que a gente chama, que são aqueles recifes que são compostos por organismos vivos, né? E recifes rochosos, que são recifes que não são compostos primariamente na sua constituição original por organismos vivos. Em áreas como o Atol das Rocas, Abrolhos, o Banco dos Abrolhos e os recifes amazônicos, a gente tem, então, um recife biogênico, que é construído por organismos vivos, mas que é composto majoritariamente por algas calcárias. É um dos organismos construtores mais importantes no Atlântico Sul e em alguns lugares do Caribe também, né? Então, a gente tem essa coisa de classificar como recifes de corais, e o nome que foi dado para a campanha conservacionista na Foz do Amazonas foi de Corais da Amazônia, mas é importante a gente ter esse rigor científico, principalmente considerando esse contexto em que se nega a existência do recife, em que se
tenta avançar com grandes projetos aí de exploração na região, né? Essa questão dos recifes em si hoje, talvez seja um dos pontos-chave aí que está sendo discutido tanto do ponto de vista de conservação quanto do ponto de vista econômico também, né? Então a gente está falando de uma área que não é bem um recife como a gente vê no Nordeste, né? Um recife de coral, não é isso. Mas são áreas com diversas estruturas que tornam esse local mais complexo. E essa área é gigantesca. A gente está falando aí de tamanhos de estados brasileiros e que fazem com que a gente tenha ali um grande ativo que sustenta a pesca, que é palco, né, para a gente explorar essa diversidade no conceito da biotecnologia, por exemplo, né, e a gente tem, então, que cuidar desse ambiente. Esse que é um ponto importante das discussões sobre como desenvolver essa região do país. Será que faz sentido a gente criar uma atividade econômica que possa comprometer esses benefícios que essa biodiversidade traz para a gente? Essa é a discussão que está colocada na mesa. Como que ocorre essa situação dos corais, essa descoberta? Tive o prazer de começar a trabalhar lá na região em 2016. A gente fez alguns trabalhos com observações e material obtido de forma indireta, com arrasto de fundo. E em 2017, com o apoio do Greenpeace, eu tive a oportunidade, realmente o privilégio, de ser o primeiro a entrar no submarino e mergulhar lá nos recifes amazônicos, né, que são recifes muito pujantes e ricos e complexos, né. Você entrou nesse submarino e o que é que você viu? O que é que existe de fato lá? Bom, a gente tem um enorme recife que está concentrado no que a gente chama de quebra da plataforma continental, que é na área mais funda. A parte mais funda desse recife fica aí a 220 metros de profundidade, então nesse primeiro mergulho a gente já foi diretamente para o ponto mais fundo, e depois a gente veio subindo ao longo da expedição, fazendo mergulhos progressivamente mais rasos, né? Até mais ou menos a região ali de 45, 50 metros. Então o Recife ele se estende ali de 220 metros de profundidade até aproximadamente 50 metros. Ele tem uma diversidade grande de hábitats, né? Assim como outras formações recifais importantes no Brasil, como abrolhos, por exemplo, a gente tem o que a gente chama de bancos de rodolitos, que são nódulos de algas calcárias, plataformas carbonáticas, recifes mais complexos em forma de pináculos e paredões, jardins de esponjas e de corais negros. Então, assim, é uma região muito grande. Essa expedição que eu fiz para fazer os mergulhos com submarino e, posteriormente, imageamento com robôs submarinos, que a gente chama de ROV, e câmeras, né, remotas, a gente conseguiu registrar uma diversidade muito grande de ambientes, né, numa escala aí de dezenas, centenas de quilômetros ao longo da plataforma amazônica. Então, o que eu vi lá é muito parecido com os mergulhos que eu já fiz fundos em outros lugares da costa brasileira, e eu venho estudando esses ambientes profundos, que o Recife Amazônico ele é necessariamente um recife que a gente chama de mesofótico, profundo, né, de águas mais fundas, com uma intensidade luminosa menor, por isso que o nome é mesofótico. Então, ele é um recife mesofótico típico. Então, o que a gente vê na plataforma amazônica são recifes muito similares com os recifes que a gente encontra em outros lugares da costa brasileira, em áreas fundas, né? Então, uma grande dominância de corais negros, que são corais típicos dessas águas fundas, uma diversidade muito grande de organismos associados, lagostas, peixes, esponjas, camarões, interações complexas entre os organismos. Por exemplo, peixes e camarões limpadores, que são organismos que retiram ectoparasitas da superfície de outros organismos, né? Então a gente chama de peixes limpadores. Esses tipos de interações complexas, que são baseadas principalmente em estímulos visuais, são típicos desses ambientes recifais, né? Então, se você mergulha no Recife no Caribe, na Austrália, em Abrolhos ou no Recife Amazônico, você vê muitas dessas interações ocorrendo. E são organismos extremamente coloridos, que têm estratégias diversificadas, né? Então, esponjas de diferentes tamanhos e cores, corais enormes. Eu acho que eu vi as maiores esponjas da minha vida, algumas delas com mais de 2 metros de altura, esponjas barril, que a gente chama. Essas esponjas que estão utilizando, inclusive, nutrientes que vêm, né, da pluma do rio Amazonas. Então a gente tem essas evidências cada vez maiores de interdependência e interconectividade entre o rio, o manguezal, as áreas mais rasas e os recifes profundos, né?
Turra, temos esse complexo, né, dos manguezais e, de outro lado, esse grande complexo, né, recifal. Quer dizer, eles estão interligados. Alguma atividade econômica, por exemplo, perfuração, isso daí pode trazer problemas para todo esse complexo ambiental. Exatamente, né? É uma área muito importante e sensível, né? A gente tem essa conexão entre o manguezal, esse complexo recifal, as áreas mais distantes da costa, né? Tudo isso está interligado e a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai interferir nesse ambiente, porque a gente pode romper essa conexão. Eu acharia bom assim que não acontecesse isso, né? Porque se que tivesse aí, estourasse um mangote desse, acabava com a beira aqui, né? Acabava, porque não ia encostar mais nada. Não ia encostar mais nada, ia morrer tudo que tinha. Mas, é como eu digo, a gente não tem força contra eles. Eu, pelo menos, não tenho, né? E não essa questão econômica que vai destruir, né? Não. Mas a questão da cultura, a questão Tudo. dos nossos costumes, do nosso sagrado, porque nós dependemos do rio. O rio ele não é só para tirar a alimentação, Não. mas é o nosso lazer, é o nosso espaço de espiritualidade, onde a gente toma banho, onde a gente brinca, onde as crianças brincam. Se vir acontecer essas petrolíferas vir se implantar no nosso território, na nossa região, isso vai prejudicar muito a nossa vida. E vai trazer muito impacto socioeconômico e sociocultural. A nossa saúde não vai ficar pior do que já está. Vai ficar pior, com certeza. Porque a gente depende também do rio. Que nós vamos comer peixe poluído, né? Peixe mesmo a água, né? E a água. A água. Esse tipo de material, eles são um material que eles espalham tudo. Aí não é na água, é no nosso alimento sobre outras coisas. E vai ficar até ruim mesmo para quem mora numa vila, numa cidade, porque não tem como mandar para lá. E não vai ter mais peixe em Belém, no Vero Peso, na Vigia, em muitos lugarzinhos aqui. Não vai ter mais. Aí o consumidor, para onde pode correr? Não tem para onde correr. Até porque isso não vai afetar só aqui. É muitos beiradão. Não é só aqui. Se fosse só aqui, ainda tinha o quê? A gente podia correr para onde não fosse, mas para onde vai correr? Todo esse beiradão aí vai afetar, não tem? E também a gente não pensa só em nós, né? Na nossa vida, a gente pensa na vida marinha, né? Com certeza. Porque existe dentro do rio, existe todo tipo de bicho, todo tipo de espécie de animais. Né? Além dos peixes, existem outros. Existem os corais, que são a alimentação dos peixes. E aonde esse vida marinha vão viver? Como é que eles vão viver? Né? E tudo isso vai impactar nossas vidas humanas e não humanas. Isso. Não é isso? Então a gente tem que entender de que forma potenciais atividades econômicas que venham a ser pensadas nessa região, elas vão comprometer a integridade desse sistema. E isso é fundamental, porque a gente pode estar perdendo ali coisas importantes, como a potencialidade, a pujança da pesca, que depende desses sistemas na região, pesca que alimenta as pessoas, pesca que distribui renda, mas também o potencial biotecnológico desses organismos. Para isso, a gente precisa da biodiversidade viva. Uma das questões de impacto que não está previsto, inclusive, na questão dos estudos de impacto ambiental, é o impacto sinérgico do trânsito de embarcações, né, que vai aumentar ali na região por onde eles pescam e transitam, né, pelos seus territórios pesqueiros. Segundo os estudos, seriam 3 vezes, né, por semana que teria o trânsito de embarcações específicas para fazer ali o apoio, né, à plataforma em que estaria se fazendo os testes, né, dali do petróleo. Mas a questão é que não são só 3, né? São mais 3 embarcações, são 3 viagens, né, que vai fazer por semana a mais, em um lugar onde já tem conflito já entre as comunidades de pesca e as embarcações que transitam para lá, né, que transitam nesses territórios pesqueiros, né? Com certeza que vai prejudicar nós mesmo. Já tem prejudicado já. Já são prejudicados. É porque a gente já tem no canal
esses navios que entram para pegar mineração e produtos do agronegócio em Barcarena. A gente já são impactados pelos navios que passam no canal. Aí tem outro projeto de mineração, já vai impactar, porque se houver vazamento de óleo, a gente não vai poder pescar, né? Vai estragar os manguezais, a gente já não vai tirar o caranguejo. Isso daí vai contribuir ainda mais para essas desgraças que vem acontecendo na nossa região, né? Verdade. São embarcações, né, na questão que fazem transporte de minério, que fazem transporte de alimentos, transporte de pessoas. E vai ter mais essas embarcações agora que vão fazer o transporte, vai fazer o apoio, na verdade, a essa plataforma de petróleo. Né? Então não se tem estudo sinérgico, por exemplo, para avaliar qual é esse impacto. Curiosamente, nos estudos de impacto ambiental, isso é dito que isso tem um efeito médio, né? Tem um impacto médio na pesca artesanal. Mas por que eu digo que isso é curioso? Porque na verdade não se consultou nessas comunidades de pesca sobre esse impacto. Eu até numa das reuniões informativas que aconteceu aqui em Belém, eu perguntei para eles se eles tinham feito as consultas das comunidades tradicionais e eles se recusaram a responder. Esse tipo de impacto, por exemplo, eles classificarem como médio, eu fico curioso com base em quê, já que eles não consultaram as comunidades tradicionais sobre esses impactos, né? E quando a gente vai nas comunidades tradicionais para conversar sobre esse assunto, para eles o que a gente vê é que eles têm falado, né? É que já tem um alto impacto, né? Essas embarcações passarem por lá e ter mais 3 viagens por semana, isso geraria um transtorno muito grande. Eles vêm e não vêm perguntando para a gente se a gente quer, né? Isso daí vai prejudicar muito a vida, não só nossa, mas dos outros que vierem também, né? A gente tem hoje os dados que se apresentam, eles mostram nitidamente que a exploração não é viável como apresentada, né? Então, se a gente desenvolver novas tecnologias de mitigação, se a gente conseguir levantar os dados que são necessários, minimamente necessários para que a gente consiga entender a complexidade da região de forma mais aprofundada, talvez a gente consiga reavaliar essa posição. Então, se falar, mas ele é longe da Foz do Amazonas, o bloco fica a 500 quilômetros da Foz do Amazonas e ele fica só a 137 quilômetros da costa do Amapá, mas ele fica a menos de 40 quilômetros dos recifes amazônicos, né? Mas a gente tem que pensar uma coisa também. Lá a gente tem algumas das correntes mais fortes do planeta. Tem aí correntes de quase 4 nós lá, constantemente. Então, uma correnteza muito forte por conta dessa variação elevada de maré. Por isso que as florestas de manguezais são tão elevadas, porque a variação de maré é muito grande. E essa variação de maré causa um hidrodinamismo, uns padrões de correntes muito intensos localmente, o que facilitaria enormemente a dispersão de óleo. A modelagem que foi apresentada, ela é uma modelagem que a gente chama de mesoescala. Essa modelagem em mesoescala, ela não reflete a complexidade local e não reflete a realidade que é essa acoplação entre a plataforma, a área mais rasa e a área funda, onde vai ser explorado o óleo, que esse acoplamento que, através das marés, que pode fazer com que o óleo chegue no ambiente costeiro. Tem uma nova modelagem, e essa modelagem foi feita de uma forma muito mais apropriada, com modelos com uma escala muito mais coerente, e mostra o óleo chegando claramente na costa, nos manguezais, em regiões que são habitadas, onde existe extrativismo, onde as pessoas dependem dos recursos naturais, né? Então, tem uma série de questões aí que não foram levadas em consideração nos estudos de impacto ambiental e que precisam ser aprofundadas para que a gente consiga ter subsídios para discutir isso de forma com maior propriedade. Faltam dados? Faltam. Os dados que existem até hoje, eles demonstram que a gente precisa ter precaução, porque, aparentemente, com o dado que a gente tem hoje, é inviável explorar petróleo na Foz do Amazonas. Então, na Foz do Amazonas, que a gente tem um ambiente assim realmente inóspito, assim, eu já operei em muitos lugares do mundo e do Brasil, em ambientes com altíssima correnteza, com ondas grandes, e a costa norte do Brasil, ela não é brincadeira.
parece que é uma coisa que a gente pode replicar lá o pré-sal, que tem uma condição. Então, se vocês entrarem, tem alguns aplicativos que eles mostram a intensidade das correntes em tempo real, né? Se vocês colocarem lá a camada de intensidade das correntes, vocês vão ver que a imagem que aparece consistentemente todos os dias é uma correnteza fora da escala, inclusive na margem equatorial, exatamente onde existem esses planos de exploração de petróleo, enquanto que ali a Bacia de Santos, né, e o pré-sal em si, eles estão sempre muito mais tranquilos, né? Então a situação é totalmente diferente. Também tem um impacto em cadeia, né? Na rede, em toda a rede alimentar. Curiosamente, isso não existe, né, no estudo de impacto ambiental. E não tem aí, consequentemente, não se tem estudo falando sobre a questão do impacto em toda a cadeia produtiva da pesca, que aí não são só os pescadores, né, que vão no mar pescar, mas também tem as pessoas que trabalham com beneficiamento de pesca em terra, quanto aquelas também que trabalham com venda, né, dos pescados, até a questão dos centros de consumo, né? Então tem toda uma cadeia produtiva da pesca que vai ser afetada e que não está contemplada. A região amazônica é uma preciosidade, mas ela vai muito além da Amazônia Verde que a gente conhece, porque a gente tem uma conexão muito forte e muito evidente entre o continente e o oceano. Então a gente tem essas conexões que vão levar nutrientes que vão ser usados pelas microalgas, do plâncton, para a produção de alimento que vai ser a base da pesca que a gente faz no Brasil hoje. Então essa conexão entre o continente, entre a Amazônia continental, verde, floresta, e o mar, que a gente também chama de Amazônia Azul, é uma conexão fundamental que a gente tem que compreender e preservar. Nós, que somos de comunidade tradicional, a gente não aceita esse desenvolvimento para a nossa comunidade, porque esse desenvolvimento não é para nós. Esse desenvolvimento é para as grandes capitais, né, para as grandes empresas, elas que vão lucrar com isso, não somos nós. O que vai restar para nós é só os impactos, poluição, isso. E posso até dizer que é desgraça, né? E sofrimento. O sofrimento. É isso que vai restar para nós. É isso que vai restar para nós. Sofrimento.